Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Temos aí na internet uma série de videoaulas tratando da resolução das questões relativas ao exame de suficiência CFC 01/2011 ocorrido no último mês de março. Nós temos para cada questão ou para cada videoaula dessa uma versão escrita postada no meu blog profmariojorge.com.br, onde vocês podem, lá no espaço dos comentários, colocarem suas dúvidas, seus elogios, suas críticas, enfim, fazerem lá o comentário que vocês acharem conveniente. Nós vamos agora nessa videoaula tratar da questão 05, e essa questão ela é meramente conceitual. Aliás, eu quero lembrá-los que as nossas videoaulas elas focam principalmente a resolução baseada em conceitos e teorias e não somente nas questões matemáticas de cada problema. Então aqui, por exemplo, nós temos só uma reflexão conceitual, teórica para fazer. A movimentação ocorrida nas contas de reserva de lucros em um determinado período é evidenciada na seguinte demonstração contábil. Então ele pergunta em qual dessas demonstrações contábeis é demonstrada, onde aparece a movimentação da conta reserva de lucros. Então eu vou passar aí teoria de cada uma dessas demonstrações, óbvio, de uma maneira resumida e até rápida, mas como eu disse, se tiverem algum questionamento ou algum comentário mais detalhado, por favor, podem colocar lá no post no blog www.profmariojorge.com.br. Então vamos pela ordem aqui. A primeira é o balanço patrimonial. E o balanço patrimonial ele vai demonstrar as contas relacionadas ao patrimônio, ou seja, as contas de bens, direitos e obrigações com o saldo de um dia específico. Então nós chamamos o balanço patrimonial de nós dissemos que ele é um demonstrativo estático, que é como se estivesse tirando uma foto dos saldos dessas contas em uma determinada data, normalmente é 31 de dezembro. Então demonstra o saldo de todas as contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações, em determinada data, portanto é um demonstrativo estático, como se fosse uma foto da situação patrimonial tirada numa data específica, não apresentando movimentações. Então, como ela não apresenta movimentações, até aparece lá, óbvio, a conta reserva de lucros, mas aparece o saldo final. Aqui está pedindo a movimentação ocorrida nas contas de reservas de lucros. Então, o balanço patrimonial não é essa conta. Aqui eu coloquei um exemplo, talvez não esteja muito legível aí, né? Mas enfim, isso aqui da maneira como eu estou fazendo, é exatamente como está lá no post, no blog. Então vocês podem dar uma olhadinha lá se quiserem. Aqui eu tenho um ativo e um passivo completo, com ativo circulante, não circulante, um passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, onde aparece aqui reserva de lucros, mas apenas o saldo final, não aparece aqui a movimentação. Vamos para o próximo demonstrativo, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstrativo que apresenta todas as contas que compõem o patrimônio líquido individualmente, quer dizer, vai uma por uma em cada coluna, vamos dizer assim, cujo conteúdo é exatamente a movimentação ocorrida durante o exercício a que se refere demonstrar, a que se quer demonstrar. Então eu tenho um demonstrativo de mutações. Mutações são modificações. Então eu tenho lá conta por conta e data por data o que ocorreu com cada conta. O nome mutações é justamente porque apresenta a movimentação por data uma a uma. Como é uma demonstração das contas do patrimônio líquido, reserva de lucros, que é a conta que nós queremos saber, ela está dentro desse demonstrativo. E está com detalhes de movimentação, como está escrito aqui. Então,
Este é o demonstrativo que nós queremos. Esse é o demonstrativo que tem a movimentação das contas de reservas de lucros. Ok? Então aqui eu coloquei também um exemplo, onde eu tenho capital realizado, doações recebidas, correção monetária de capital, reserva de lucros, está aqui, reavaliação de imóveis, lucros acumulados e um total. E aqui cada movimentação. Então tenho integralização de capital, lucro líquido do exercício, depois a reversão de reservas, depois a transferência do lucro para aumento de capital, depois ocorreu uma transferência para a reserva legal e depois a distribuição de dividendos. E assim a cada movimentação, a cada operação, com cada conta vai sendo mencionado aqui o que aconteceu e vai abaixo de cada conta aqui o valor que foi alterado. Então este aqui é o demonstrativo das mutações do patrimônio líquido, que responde à nossa questão. Mas de qualquer maneira eu vou passar o restante dos demonstrativos. Demonstração dos fluxos de caixa, ele é um demonstrativo feito de duas maneiras. Eu posso ter um método direto ou indireto, e ele vai falar dos saldos, quer dizer, ele vai demonstrar a movimentação dos saldos do grupo disponibilidade, caixa e bancos. O método direto demonstra a movimentação resumida das operações que afetaram caixa, separando-as em operacionais, financeiras e investimentos. Os valores apresentados são totais do período por operação. Então eu tenho uma demonstração que separa para mim as movimentações de caixa relativas à operação, compra, venda, produção, recebimento, financiamento, tomada de empréstimos, pagamento, enfim, e investimentos também. Pode ser compra ou venda de imobilizado, aporte de capital. Então vai separar esses três grupos e esse método direto vai relacionar cada operação feita. Pagamento para fornecedores, recebimento de cliente, compra de um imobilizado, aporte de capital dos sócios, enfim, um a um. Posso fazer a mesma demonstração por um método indireto, que é um método utilizado principalmente para a publicação da demonstração dos fluxos de caixa, porque ele é feito baseado na movimentação das contas do balanço patrimonial. Então vou pegar cada conta do balanço patrimonial, pegar a sua movimentação, a diferença do saldo inicial para o saldo final, e através desse número montar então o demonstrativo dos fluxos de caixa. Então aqui não vai detalhamento de nenhuma conta do balanço patrimonial, quando muito vai apenas a diferença do saldo inicial para o final, então não mostra a movimentação do período. Aqui um exemplo do método direto, separando então a atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. Operação por operação, recebimento de cliente, pagamento de fornecedor, pagamento de aluguel e assim por diante. E aqui um método indireto, onde eu tenho as mesmas separações, operacional, investimento e financiamento. Porém não vai por operação realizada, e sim pela movimentação das contas, o total de movimentação, né? Saldo inicial menos saldo final de cada conta do ativo e do passivo. Então aqui tem, por exemplo, aumento dos estoques, aumento da conta clientes, aumento da conta fornecedores, aumento da conta tributos, máquinas e ferramentas, né, diminuição, enfim. E depois eu tenho a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Essa demonstração é apenas de uma conta. Ela mostra a movimentação, mas apenas da conta lucros acumulados. Porque além do resultado do período, eu posso ter aí ajuste de exercícios anteriores, por exemplo. Posso ter aí distribuição, posso ter reversão de reservas, transferência para a reserva legal. Então eu posso ter uma série de movimentações dessa conta, lucros acumulados, e quem olhar o total da conta lucros acumulados no balanço, muitas vezes não vai conseguir encontrar esse número lá no demonstrativo de resultado. Por quê? Porque tem uma movimentação. Então é preciso fazer essa demonstração aqui. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Não vai aparecer aqui a movimentação da conta reserva de lucros.
Então, como a questão está pedindo o nome do demonstrativo que tem a movimentação ocorrida nas contas de reservas de lucros em um determinado período, e essa conta faz parte do patrimônio líquido, então a resposta correta é a letra B, demonstração das mutações do patrimônio líquido, ou seja, demonstração das movimentações do patrimônio líquido, incluindo aí a conta reserva de lucros. Ok? Espero ter ajudado. Se vocês tiverem algum comentário, algum questionamento para fazer, podem usar o espaço de comentário neste post lá no blog www.profmariojorge.com.br, ou se quiserem se comunicar por outro meio, pode ser através do Facebook ou então do Twitter também. Ok? Muito obrigado, até a próxima.